Então a pessoa pensa, pô, eu preciso dominar o Excel, depois eu preciso dominar o VBA, e aí eu vou conseguir resolver qualquer problema. E aí, mais uma vez, né, mais um engano que muitas pessoas acabam cometendo, achando que primeiro eu tenho que ser o cara do Excel, depois o cara do VBA e depois eu vou conseguir fazer os meus trabalhos. E aí as pessoas acabam entrando nesse caminho e aprendendo um monte de coisas que até são muito legais, mas que não vão necessariamente te ajudar a ter um desempenho mais rápido. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Nessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária. E com isso, se tornar um profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, obter reconhecimento profissional e aumentar o seu próprio salário. Eu sou o Marcos Amorim e o tema de hoje é como transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária se eu não sei nada de Excel. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero aproveitar e reforçar o convite, se você ainda não fez isso, para você se inscrever para participar do nosso workshop Transformando Horas em Minutos, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2021. E nesse evento, eu vou te ensinar as 4 coisas que você precisa saber para acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. E com isso, se tornar um profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, obter reconhecimento profissional e aumentar o seu próprio salário. Então, se você ainda não se inscreveu, vai aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição, ou se você estiver me vendo no Instagram, vai lá no link da bio, que também tem um link para você se inscrever. Depois que você fizer a sua inscrição, você vai entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente vai colocar todas as informações que você vai precisar para conseguir acompanhar esse evento da melhor forma possível. Tá legal? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo de hoje. E o primeiro tópico que eu quero trazer, essa questão do Excel é bastante interessante, bastante polêmica, né? Então, a gente que atua na área fiscal e tributária, a gente está o tempo todo mexendo em planilha. Né? Se a gente não tem grandes conhecimentos, ou o cara que não sabe quase nada, até o cara que manja lá, que é o cara do Excel, lá do escritório, ele usa o Excel diariamente. Né? Então, é muito comum a gente imaginar que, se eu quiser transformar horas de trabalho em minutos, se eu quiser acelerar minhas rotinas fiscais e tributárias, eu vou precisar não só conhecer, saber usar, botar lá os números, mas dominar o Excel, saber cada detalhezinho de como ele funciona, para eu conseguir ter o desempenho que eu preciso. E será que isso realmente é verdade? Então, é isso que eu quero esclarecer para vocês hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o Excel. Tá? Então, o Excel ele é uma planilha eletrônica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, basicamente, a gente vai criar tabelas, e vai criar gráficos, e a gente vai fazer cálculos dentro dessa planilha Excel. E esse conhecimento é necessário para que a gente consiga transformar horas de trabalho em minutos? Até só que de um ponto de vista muito restrito. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de fazer uma apuração de ICMS, eu quero fazer isso no Excel, pegando todos os dados do XML. Eu conseguiria fazer uma apuração que demoraria horas em minutos? Sim. Por quê? Porque eu teria como fazer os cálculos de uma maneira muito mais rápida. Então, eu poderia importar os XMLs. Tem live, inclusive, no canal onde eu ensino. A primeira live que eu fiz no canal aqui sobre Excel foi como importar os dados do Excel para dentro do XML. Vamos voltar. Como que importa os dados do XML para dentro do Excel. Então, foi a primeira live que eu fiz aqui no canal quando eu estava falando sobre Excel. Então, se eu consigo importar esses dados e tenho lá uma função, né, uma fórmula no Excel que faça esse cálculo para mim, some lá por CFOP, por exemplo, some e subtrai o que precisa, eu consigo fazer uma apuração do ICMS de uma forma muito mais rápida do que eu faria se eu fosse pegar lá XML, o DANF, a DANF e ir somando e subtraindo essas operações. Mas, logicamente, ninguém faz isso hoje. Né? Então, isso acaba deixando muito restrito o poder de ação do Excel. Então, o que ele pode fazer para nos ajudar, basicamente, é acelerar os cálculos. Tem gente que tem um conhecimento bastante avançado, sabe combinar diversos tipos de fórmula. Esse, basicamente, foi um dos caminhos que eu segui também e ajuda em muita coisa. Tá? Só que, porém, em contrapartida, ele deixa você extremamente limitado nas principais questões do nosso dia a dia. Por exemplo, se você precisar alterar uma informação dentro de um registro do SPED, você consegue fazer isso? Até consegue, mas o trabalho que você vai ter para fazer isso é tão grande dentro do Excel que de repente não vai valer a pena, tá? Ou
diante de outras ferramentas que você poderia utilizar, o Excel acaba ficando aí em segundo plano. Porque lembrando, ele é uma planilha eletrônica, ele serve para fazer cálculos, tabelas, gráficos. Então, basicamente, essa é a função do Excel. E para a gente transformar horas de trabalho em minutos, do que é que a gente precisa? A gente não precisa necessariamente fazer cálculos de tabelas e gráficos. A gente precisa criar uma maneira de automatizar a minha rotina, de criar um passo a passo estruturado para que eu consiga entrar com as informações que eu preciso, processar isso de forma muito rápida e sair com o resultado depois. Então, a habilidade que eu tenho que desenvolver para conseguir transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária não é dominar o Excel. Por quê? Porque o Excel vai ajudar a gente a fazer tabelas, cálculos, gráficos. Eu preciso de uma ferramenta que me ajude a criar um passo a passo, uma rotina estruturada, de maneira que eu consiga executar a minha tarefa de forma muito mais rápida, de forma muito mais veloz e eficaz. Então, que ferramenta é essa? Né? O que é que eu preciso saber para conseguir transformar horas em minutos? Então, a ferramenta que a gente utiliza, que eu defendo, né, que você que está começando na área fiscal e tributária, começando a entrar nesse mundo de aceleração de rotinas, que você utilize uma ferramenta que está dentro do Excel, que chama VBA. E aí entra outra situação que é bem interessante. Então, a pessoa pensa, pô, eu preciso dominar o Excel, depois eu preciso dominar o VBA, e aí eu vou conseguir resolver qualquer problema. E aí, mais uma vez, né, mais um engano que muitas pessoas acabam cometendo, achando que primeiro eu tenho que ser o cara do Excel, depois o cara do VBA, e depois eu vou conseguir fazer os meus trabalhos. E aí as pessoas acabam entrando nesse caminho e aprendendo um monte de coisas que até são muito legais, mas que não vão necessariamente te ajudar a ter um desempenho mais rápido. Por exemplo, tem gente que gosta de fazer lá os formulários, né, as caixinhas, fazer um formulário como se fosse um sisteminha para eu lançar as informações. E quando eu comecei no mundo, né, da automação fiscal, de acelerar as minhas rotinas, eu comecei justamente para fugir dessas janelinhas de sistema. Eu não queria ficar lá clicando na janelinha, dando tab para colocar as informações, porque na minha opinião aquilo ali era uma perda de tempo. Eu poderia fazer meu trabalho de forma muito mais rápida se eu lançasse diretamente as informações no Excel. Então eu usava o Excel para imputar os dados que eu precisava, depois eu usava o VBA para pegar aquelas informações, colocar num formato, aquela informação dentro de um formato que o meu sistema conseguisse entender e importava para dentro do sistema. Então é muito mais rápido, né? Se a gente está focado em velocidade, praticidade e segurança, são 3 pilares que a gente ensina aqui também. Não adianta nada você fazer sua tarefa de forma mais rápida, se você não vai conseguir também fazer a sua tarefa de forma mais prática, de forma mais segura. Segurança é um quesito muito importante para a gente que atua na área fiscal e tributária. Não adianta nada eu pegar lá o movimento do meu cliente, fechar a apuração dele em 10 minutos e está faltando nota fiscal no movimento. Então eu preciso garantir também essa camada de segurança no meu trabalho. E a ferramenta que vai ajudar a gente a fazer isso é a ferramenta que está ali por trás do Excel, que é o VBA. E aí é importante a gente esclarecer também uma questão que muita gente acredita que o VBA é o próximo passo do Excel. Então primeiro eu tenho que dominar o Excel, depois eu tenho que dominar o VBA para daí eu conseguir resolver o que eu quiser. E esse também não é uma verdade. O que é o VBA, né? Que é o Visual Basic for Application? É uma ferramenta que está por trás, né? Ele é a base ali de todos os programas do pacote Office do Excel. Word, Excel, o PowerPoint, o Outlook que você utiliza no seu computador. Todos eles têm como pano de fundo o VBA. Então isso por si só já mostra para a gente que o VBA não é uma ferramenta do Excel. Não é um próximo passo do Excel, tá? Mas ele é uma ferramenta extremamente poderosa. E qual a função dela? Ela ajuda a gente a automatizar, a acelerar as nossas rotinas, sejam elas quais forem, tá? Mesmo que você não seja da área fiscal e tributária, você consegue utilizar essa ferramenta para acelerar suas rotinas. Qual é o forte dela? É trabalhar com dados, tá? Então, ó, que legal. A gente atua na área fiscal e tributária, a gente processa dados. Eu recebo lá XMLs, SPED, eu processo dados, informações. E para que serve o VBA ou qualquer outra linguagem de programação? Serve justamente para que a gente acelere os processos que a gente tem. E o forte de qualquer linguagem de programação é processar dados, tá? Tem umas que são focadas em analisar grandes quantidades de dados, mas todas elas fazem isso. Então elas pegam o dado, processam e dão a saída. Então entrada, processamento, saída, entrada, processamento, saída. Então são esses os 3 conceitos básicos que eu preciso entender se eu quiser acelerar as minhas rotinas fiscais e tributárias. Então parto de dados, no nosso caso aqui vai ser XML ou TXT,
Eu processo esses dados, processa como? Com base no que eu quero fazer, com base nas regras que eu tenho e no objetivo que eu tenho. E a partir disso eu dou uma saída. Então é isso que você precisa saber se você quiser transformar horas de trabalho em minutos. O Excel vai te ajudar em muitas coisas, mas ele vai te deixar extremamente limitado na maioria das outras coisas, tá? Então, o que é que eu preciso agora? Vocês já entenderam o processo básico, eu preciso ter dados entrando, processar esses dados e ter uma saída. Mas nessa parte dentro do processamento, a gente precisa ter também, tem uns macetezinhos que vão ajudar a gente a eliminar boa parte dos conhecimentos que a gente precisa ter para automatizar as nossas rotinas fiscais tributárias, ou para transformar horas de trabalho em minutos, como eu gosto de dizer. São 4 habilidades que eu vejo. E aí, por isso que eu digo para vocês que você não precisa dominar nem o Excel e nem o VBA. Você precisa de 4 habilidades que vão te ajudar a acelerar suas rotinas. Então, se você não sabe disso, você vai passar boa parte do seu tempo, da sua vida, buscando entender todos os detalhes dessas 2 ferramentas, imaginando que isso vai te ajudar a chegar onde você quer. E muitas vezes isso vai levar você para um caminho contrário. Você vai aprender um monte de coisa interessante, você vai se distrair ao longo do caminho e você não vai conseguir criar nada de prático, nada de efetivo que te ajuda realmente a resolver os seus problemas do dia a dia. E o foco, o nosso objetivo aqui é ensinar para você exatamente aquilo que é necessário para você transformar horas de trabalho em minutos. Nada mais, nada menos. Então, as 4 principais habilidades, né? Se eu fosse iniciante, eu tenho já 15 anos que eu utilizo VBA na minha rotina, né? Nas coisas que eu faço. Eu já estou uns 11 anos na área fiscal e tributária, então tem 11 anos que eu utilizo o VBA. E eu não tive a felicidade de ter alguém me dizendo isso que eu estou dizendo para você. Cara, você não precisa dominar o Excel, você não precisa dominar o VBA, você precisa focar em 4 coisas. Se eu soubesse disso 11 anos atrás, agora eu estaria muito mais à frente na minha jornada, né? Teria descoberto as coisas que eu estou descobrindo agora no começo, um ano, 2 anos de VBA, 1 ano, 2 anos de setor fiscal. Mas eu estou aqui agora e você tem a possibilidade de pegar esse conhecimento e levar isso adiante. Então, quais são essas 4 habilidades? Vamos lá, eu vou trazer para vocês os dados que a gente utiliza, XML e TXT. Então, vamos pegar o TXT como exemplo. Tá? É a mesma coisa para os dois. 4 habilidades que vai servir tanto para o XML quanto para o TXT. O que é que tem dentro de um arquivo TXT, de um SPED fiscal, por exemplo? Sendo bem claro. Então, dentro de um SPED fiscal, eu tenho registros. Dentro dos registros, o que é que eu tenho? Eu tenho campos. Então, a estrutura de um arquivo do SPED fiscal é arquivo, que é o conjunto de registros. Depois eu tenho os campos, que é um conjunto de... Desculpa, eu tenho o arquivo, que é um conjunto de registros. E eu tenho os registros, que são conjuntos de campos. Beleza? E dentro dos campos eu tenho as informações. Então, essa é a estrutura base de qualquer arquivo do SPED fiscal. E o que é que eu preciso saber? Quais são as habilidades que eu preciso ter se eu quiser resolver 100% dos problemas dentro de um arquivo do SPED fiscal? São 4 coisas. Primeira coisa, eu preciso ter a habilidade de inserir registros. Então, digamos que está faltando algum registro no meu SPED fiscal. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo com um cliente meu. Ele faz vendas para fora do estado, então ele emite nota fiscal com CFOP 608 para consumidor final, e por ser contribuinte do ICMS, ele paga lá o DIFAL a não contribuinte. E isso gera um registro dentro do SPED fiscal, que é o registro C101, onde você informa esse valor do DIFAL a não contribuinte, lá associado àquela nota fiscal, e você faz a apuração disso lá no registro E300, que é a apuração do DIFAL a não contribuinte. Tem fundo de combate à pobreza também, então todas essas informações vão estar onde? No registro C101 do SPED fiscal. Só que aí eu pego, abro lá o arquivo do SPED, passo lá na minha ferramenta para analisar e eu descubro que está faltando o registro 61. Estou vendendo com CFAP 608 para uma pessoa física ou jurídica que não tem inscrição estadual e eu não tenho informação do registro 61. Como é que eu faço agora? Liguei para o suporte, falei com o pessoal do sistema. Ah, tem que ver. Esse tem que ver, já tem 3 meses isso acontecendo. E aí o que é que eu faço agora? Eu vou lançar os registros um a um na mão ou eu vou criar um mecanismo, alguma ferramenta que me permita fazer isso de forma mais rápida, para eu não gastar o meu mês inteiro fazendo isso. Então a segunda opção é muito melhor. Então a primeira habilidade que você precisa ter é a habilidade de inserir registros, né, conjuntos de campos, dentro do SPED fiscal, lá uma nota fiscal específica. E foi isso que eu fiz. Criei uma rotinazinha, peguei lá os dados do XML, extraí os dados do XML, formei o campo, conjunto de campos, e fui lá incluir dentro do meu SPED fiscal.
Beleza, problema resolvido. Qual é a segunda habilidade que eu preciso ter se eu quiser zerar todos os meus problemas com arquivos SPED? Estava falando aqui do SPED fiscal como um exemplo mais prático, mas todo arquivo TXT vai seguir essa sequência, vai seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, isso que eu estou explicando para você vai se aplicar ao SPED fiscal, ao SPED de contribuições, a ECD, a ECF. Tá? Embora não seja o nosso foco aqui ensinar os profissionais contábeis, o setor contábil, mas isso vai servir também para quem atua no setor contábil. Mas o nosso foco, todos os exemplos que eu vou trazer para vocês, é da área fiscal e tributária, porque é a área que eu já estou há mais de 11 anos trabalhando e é a área que eu gosto de trabalhar. Então, segunda habilidade, eu vou extrair dados, tá? Então, dentro desse exemplo que eu trouxe para vocês, eu falei, eu gerei o registro 61 e incluí lá no SPED fiscal. Mas antes disso, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei ir lá no XML e extrair os dados. Então, eu posso extrair os dados tanto do XML quanto do TXT. Quais foram os dados que eu extraí? Pô, eu extraí lá. São 3 informações, basicamente, que tem lá no registro 61. Que é o valor do fundo de combate, ou do fundo de combate à pobreza, no destinatário, o valor do DIFAL no contribuinte no destinatário e o valor do DIFAL no contribuinte na origem. Então, no XML tem essas 3 informações. Eu fui lá, peguei isso e montei o meu registro 61 e incluí ele. Então, para eu fazer a inclusão do registro, eu precisei primeiro extrair os dados. Então, eu posso extrair os dados tanto de um arquivo TXT quanto de um arquivo XML. Posso fazer essa transição. Então, entenda que a gente está manipulando dados o tempo todo. Só que um está no formato TXT ou está no formato XML, mas eu tenho capacidade de transcrever os dados de um formato para o outro na hora que eu quiser. Então, fui lá e fiz isso. Segunda habilidade, extrair informação. E eu posso extrair, por exemplo, as informações do registro 0200. Quem nunca aí passou pela dificuldade de pedir para o cliente o estoque dele, todos os itens cadastrados para fazer uma análise qualquer, e aí vem lá o cadastro, mais uma vez vem o NCM, depois não vem a alíquota do produto, aí não vem com o CST, e fica aquela confusão. Então, dentro do próprio SPED fiscal, do SPED de contribuições, a gente tem todas essas informações, a gente pode utilizar esses arquivos para extrair esses dados e formar uma tabela lá em Excel, por exemplo, com todos os dados de cadastro do produto. E com isso eu consigo resolver meu problema sem nem precisar pedir nada para o meu cliente. Simplesmente com os SPEDs que eu tenho na mão ali eu já consigo resolver esse problema. Show! Terceira habilidade que eu preciso ter para transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária, para zerar os meus problemas com o SPED. Eu preciso ter a habilidade de alterar informações, mudar lá os campos, né? Então os campos são eles que armazenam as informações para a gente dentro do arquivo. Então, se eu tiver a habilidade de alterar a informação de dentro de um arquivo, de dentro de um campo específico, eu tenho uma habilidade fantástica que vai me permitir ganhar muito tempo. Vou dar um exemplo bem prático. Quem nunca teve aí a situação do cliente mandar um SPED para você e dentro do SPED ter lá notas fiscais de uso e consumo com crédito de ICMS. E aí, quem já passou por isso sabe o trabalho que dá. Identificar a nota, entrar no registro 670, para quem não sabe aí, registro 670 são os itens da nota fiscal, alterar, zerar lá o valor, base, alíquota e valor de ICMS, de todos os itens, depois ir para o registro 6090, zerar as informações também, depois ir para o registro 60, também zerar aquelas informações. Então, assim, dá um trabalho muito grande você fazer isso na mão. Então, essa é uma das habilidades que você também precisa ter para conseguir transformar horas de trabalho em minutos, alterar. Então, quando você tem essa habilidade, você vai lá no registro especificamente e altera isso de forma muito rápida. Pra vocês terem uma ideia, se for fazer uma alteração dessa na mão, dentro do PVA, digamos que demore 10 minutos, tá? Para fazer uma alteração de todas as operações de uso e consumo lá que eu preciso zerar. Com o VBA, né, juntando ali com essa habilidade, com essas 4 habilidades que eu te falei, você vai conseguir fazer isso em menos de 1 segundo. Acredite se quiser, tá? Isso é perfeitamente possível. Por quê? Porque eu vou direto na informação, direto no dado e altero ele lá. E por fim, a última habilidade que eu preciso ter é excluir ou deletar registros de dentro do SPED. Então, essa habilidade vai me ajudar quando? Vou dar um exemplo. Você gerou lá o SPED, o cliente gerou um SPED para você com os registros de 670 das saídas. Então, você precisa deletar aquelas informações lá de dentro do seu arquivo SPED. Então, é uma habilidade que você também vai precisar ter, vai te ajudar bastante em alguns momentos da sua vida. Não é uma habilidade que você vai estar o tempo todo lançando mão dela, mas vez por outra você vai precisar dela também. Ela é necessária para você fechar lá os 100% dos problemas que tem. Então, pô, se eu sei inserir, deletar, alterar e extrair informações
de dentro de um arquivo SPED, o que é que falta para eu poder dominar? Mais nada. Então, se você focar a sua atenção em aprender essas 4 coisas, você literalmente zerou qualquer problema que tiver dentro do SPED. Você vai ser capaz de resolver, e não resolver de qualquer forma, né? De forma manual, de forma lenta, de resolver isso em segundos, em minutos, literalmente transformando horas em minutos. Ok? Então, como que eu cheguei nessa conclusão, né, de que eu consigo resolver 95% dos problemas da área fiscal e tributária se eu simplesmente souber essas 4 habilidades? Então, até já meio que expliquei isso, mas é bom a gente reforçar para ficar bem claro na mente de vocês. O que a gente faz na área fiscal e tributária hoje, basicamente, é manipular informações que estão no formato XML e no formato TXT. O que é que isso quer dizer? Se eu entender como que eu manipulo, o que é manipular de maneira bem direta, são essas 4 habilidades: extrair, alterar, deletar e inserir. Aprendi essas 4 habilidades, eu sei manipular os dados que estão dentro de um arquivo XML, que estão dentro de um arquivo TXT. Tá? O XML, o TXT é só o formato em que a informação está apresentada. Então eu posso pegar e mudar esse formato para o que eu quiser. Eu posso pegar, por exemplo, um XML e mudar, pegar aquelas informações que estão ali dentro e colocar no formato de TXT. Eu posso botar no formato de CSV, eu posso botar no formato de JSON, que é um arquivo novo, né, que está surgindo. Eu posso pegar isso e colocar no formato de dump de PDF. Então, pego lá as informações de XML, coloco as informações que estão lá dentro, organizo ali numa folha de papel, imprimo. Eu peguei os dados de um arquivo XML e coloquei no formato PDF, eu coloquei no formato em papel, formato físico. Então, eu consigo manipular os dados da maneira que eu quiser. Claro que a forma mais vantajosa da gente fazer isso é através do computador. Então, não tirar os dados do computador e trazer para a realidade, para o mundo físico. Eu vou trabalhar ela lá no plano das ideias, no plano das informações. Então, resolvo ali. Por quê? Porque é muito mais rápido, é muito mais vantajoso se eu fizer assim. E quando eu consigo executar meu trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura, quais são os benefícios, quais são os efeitos colaterais que eu acabo tendo na minha vida, no meu dia a dia? Eu acabo tendo o benefício de produzir mais trabalhando menos, de aumentar meu próprio salário e de obter reconhecimento profissional. Tá? Mas como que isso acontece? Pô, tem um exemplo de alunos meus que já conseguiram fazer isso. Né? Então, entraram numa empresa, tinha gente que estava de fora da empresa, entrou, tinha gente que já estava na empresa e só foi lá e criou rotinas automatizadas, acelerou rotinas para si ou para os seus colegas de trabalho, para os seus chefes, e isso se traduziu em reconhecimento profissional quase que instantâneo e em aumento de salário também. Por quê? Porque é uma habilidade que é muito boa, é uma habilidade muito grande. Imagine que você atua no setor fiscal do escritório contábil e você tem a capacidade de executar. Vou dar um exemplo. Um cliente meu, outro dia eu estava conversando com ele e eu perguntei, cara, manda para mim o SPED para poder analisar para você. Ele falou, ó, eu estou aqui fazendo a conferência das notas, estou vendo se tenho todas as notas em mãos, se elas estão lançadas no SPED e se o valor está correto. E aí mandou para mim uma foto. Uma foto, vocês forem lá no meu Instagram, eu até coloquei essa foto lá com a legenda convidando vocês para participar do workshop Transformando Horas em Minutos. Tem uma foto, aquela foto foi a foto que ele mandou para mim, e tem lá 2 papéis e uma caneta. E aí o que ele me falou com a legenda daquela foto? Cara, eu tô aqui fazendo a conferência das notas. Eu falei, não é possível. Cara, quanto tempo você demora fazendo isso aí? E aí ele falou, cara, eu demoro 3 dias só para conferir se todas as notas fiscais estão ou não no meu sistema. E lembrando que ele não atua num escritório de contabilidade, né? Ele atua numa empresa, numa indústria. Então, o trabalho dele é mais reduzido, né? A gente lida com quem atua na área fiscal e tributária, às vezes com centenas de empresas ao longo de um mês. Eu tenho uma amiga que cuida de mais de 400 empresas dentro de um escritório de contabilidade ao mês. É ali mais 2 pessoas. Então, imagine a quantidade de trabalho que esse cara teria se fosse no escritório de contabilidade. Mas numa empresa ele demora 3 dias para poder fazer essa conferência. E eu falei, não, cara, vamos resolver isso. Fui lá e criei uma rotina para ele, criei uma solução usando Excel e VBA, focada nessas 4 habilidades. O que foi que eu fiz? Eu peguei a informação que estava no relatório da Cefaz Bahia, então aqui no caso da Cefaz, ela gera para a gente uma planilha com as informações da nota. Tem o número da nota, tem a chave de acesso, tem a data de emissão. E eu simplesmente fui lá, peguei esse relatório, peguei a chave de acesso das notas que estavam lá no relatório e extraía essa informação de uma planilha. Ó, já é outro formato, uma planilha de Excel. O que é que tem lá dentro? Dados.
Só que eu peguei os dados que estavam dentro de uma planilha de Excel. Então, se eu souber pegar os dados de uma planilha de Excel, consigo pegar os dados de um arquivo XML, é tudo dado, tá? Então, eu peguei essas informações, fui lá no SPED fiscal e consultei se a nota estava ou não lançada. A nota está lançada. O que foi que eu fiz? Extraí, ó, a habilidade de extrair aí. Extraí os dados, ou a data da emissão da nota, e coloquei no relatório. Nesse relatório da Cefaz, criei uma coluninha lá, data do lançamento. E aí coloquei nota lançada, tal data. Puf, peguei essa planilha e mandei para ele. E aí ele foi lá e usou a planilha, e eu perguntei para ele dias depois. E aí, cara, quanto tempo está demorando agora para você conferir se as notas estão ou não no seu movimento? Eu falei, cara, o que demora agora é para lançar nota, para conferir não demora mais nada. Eu vou lá, clico no botãozinho, seleciono o arquivo que eu quero analisar e ele já me diz quais foram as datas que foram lançadas. Não demora nem 5 segundos esse processo. Então, para vocês verem o tamanho da importância, o tamanho do valor que você consegue demonstrar quando você tem uma habilidade como essa. E você não precisou zerar o Excel, zerar o VBA para conseguir ser capaz de criar uma rotina como essa. Inclusive, lá no nosso workshop Transformando Horas em Minutos, eu vou mostrar para vocês na prática como construir uma rotina nesse formato, para a gente conferir essa mesma que eu fiz para o meu cliente. Eu vou ensinar vocês a conferirem a movimentação fiscal com base nas informações do XML. A gente vai construir isso juntos. Você vai terminar o workshop Transformando Horas em Minutos com essa planilha na mão para você conseguir fazer suas conferências aí de forma mais rápida, mais prática e mais segura. E o melhor, você não vai copiar uma planilha que eu vou te dar pronta. Eu vou te ensinar a construir isso. A gente vai construir isso juntos ao longo do workshop. Combinado? Então, se você ainda não fez sua inscrição, vai lá e se inscreve. Continuando aqui, quais são os maiores erros cometidos para quem está iniciando? Tem uma visão geral para vocês aqui de como funciona a área fiscal e tributária, quais as habilidades que a gente precisa ter, né? As principais habilidades para transformar horas de trabalho em minutos, mas eu percebo que tem alguns, vou dar 2 dicas para vocês aqui de erros que as pessoas cometem quando estão começando nesse mundo aí de automação, de aceleração de rotinas fiscais e tributárias. Então, o primeiro erro é achar, né, acho que já exterminamos esse problema aqui nessa live de hoje, que é achar que precisa aprender primeiro Excel para depois aprender o VBA. É até um pouquinho diferente do que eu venho falando, né? Eu falei, cara, você não precisa ser o fera do Excel, você não precisa ser o fera do VBA para conseguir transformar horas de trabalho em minutos aí no seu trabalho. O que é que você precisa? Expliquei para vocês o que é que era necessário, né? Mostrei, cara, precisa 4 habilidades. Dei exemplos de cada uma dessas 4 habilidades para você. E no workshop a gente vai aprofundar bastante nessa explicação também, tá? E aí, o que é que pode acontecer? Não, cara, primeiro eu vou fazer um curso básico de Excel, depois eu vou fazer o intermediário, depois eu vou fazer o avançado. Aí depois que eu terminar isso, aí eu vou aprender VBA, vou fazer um curso básico, intermediário, avançado, aí depois eu vou conseguir ter meus resultados. O que é que acontece com quem pensa assim? Procrastina. Acaba deixando, o cara podia na semana que vem, por exemplo, já está tendo resultado com as coisas que ele aprendeu. 4 habilidades só. E aí ele acha que, não, eu preciso aprender muita coisa antes e eu vou deixar para depois porque eu estou sem tempo. E engraçado, que o que eu ensino para vocês tem justamente a finalidade de gerar tempo. E a pessoa deixa de aprender isso, por quê? Porque não tem tempo. É meio contraintuitivo, mas esse é um dos primeiros erros. Achar que primeiro precisa aprender, dominar o Excel, para depois aprender o VBA, para depois conseguir transformar suas horas de trabalho em minutos. Isso é um mito, tá? Uma mentira. Não acreditem nisso. O que vocês precisam saber são essas 4 coisas que eu falei aí. É a base, tá? Segundo, querer resolver a vida no final de semana, que é meio que o oposto disso. Então, eu preciso gastar muito tempo para aprender, então eu não vou fazer agora. Ou, cara, eu resolvi aprender, eu vou resolver essa parada no final de semana. Então, eu falei para vocês, eu estou há 11 anos na área fiscal e tributária e desenvolvendo esse método que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Então, vocês não vão conseguir, no final de semana, zerar, automatizar todas as rotinas fiscais e tributárias que existem. Vocês precisam começar um passo de cada vez, uma rotina de cada vez. E esse conjunto de rotinas que você vai construindo e integrando é o que vai fazer com que lá na frente você consiga automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. O que não quer dizer que você não vai ter resultados expressivos que vão te ajudar na sua jornada. Como eu falei, por exemplo, cara, demora 3 dias para conferir. Eu rodei uma pesquisa no meu Instagram essa semana perguntando, cara, você já deixou de conferir o movimento fiscal porque você não tem tempo, porque você está sobrecarregado de trabalho? E eu não lembro agora, acho que foi 92% das pessoas responderam que sim,
que já fizeram isso ou que nesse momento estão fazendo, não conseguem conferir o movimento fiscal porque não tem tempo para isso, porque está tão sobrecarregado de trabalho que não sobra tempo para fazer isso. Que é algo muito importante, como eu falei. Não adianta eu fechar a apuração do meu cliente em 10 minutos se eu não tenho certeza se todos os documentos estão lá, se o cara está pegando crédito de ICMS a maior ou a menor, se o valor da nota está lançado corretamente. Então esse é o primeiro passo, é o passo fundamental para eu conseguir adicionar essa camada de segurança nas minhas apurações. Não adianta nada eu ensinar vocês aqui, vou criar uma rotina, que vocês vão clicar no botão e vocês vão fechar a apuração do ICMS em 5 segundos. Pô, show de bola, lindo. Mas e as informações que eu estou usando para fechar a apuração do ICMS estão corretas? Não sei. Então, o primeiro passo é segurança. E aí, vocês viram, dá para a gente transformar 3 dias de trabalho em 1 segundo. Né? Em 1 segundo, 5 segundos, basicamente. Então, é uma habilidade muito boa. E você não resolveu toda a área fiscal e tributária, mas você teve 3 dias de ganho para poder aprender novas coisas e integrando isso no seu processo de trabalho. Tá? Então, querer resolver a vida no final de semana, esqueçam isso. A gente vai participar, vocês vão participar do workshop. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como construir essa solução. Isso vai ser o começo da jornada de vocês. Então vocês vão partir de um ponto muito bom. Vocês vão ter lá uma ferramenta que vai ajudar a conferir a movimentação dos seus clientes num estalar de dedos. Só que depois disso, você vai pegar essa mesma base e você vai construir em cima dela. Como eu falei, são 4 habilidades. Pô, então se eu aprendi, por exemplo, a extrair os dados de um arquivo XML para verificar se a nota está ou não lançada no SPED, qual a dificuldade que eu tenho para extrair os dados do XML, para saber qual foi o movimento, quanto que o cara vendeu com o CFOP X, o CFOP 502, por exemplo, no mês. Vocês percebem que é muito parecido? Então essas 4 habilidades, além de elas serem poucas, elas também têm a possibilidade de resolver N problemas, centenas de problemas na área fiscal e tributária, só com essas 4 coisinhas aí. Então é um conhecimento muito poderoso que eu vou ensinar para vocês no workshop. Então, qual a melhor forma de eu começar? Qual a melhor forma de vocês começarem a desenvolver esse conhecimento? É acompanhar as lives aqui do canal, que a gente está fazendo, né? Toda semana, pelo menos 2 lives aqui para vocês. Ao longo dessa semana que a gente chama de semana de aquecimento, vão ser 2 lives por dia. Então, a gente vai ter nos próximos 15 dias 20 lives rolando, né? Ontem já foram 2, daqui para frente mais 2 a cada dia. Então, vai ter muito conteúdo aqui de valor para vocês. Acompanhem isso vai ajudar vocês. Muitas fichas, muitas sacadas para vocês conseguirem transformar horas de trabalho em minutos. E depois, participar do evento. Lá no evento a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai construir junto, vai ter certificado inclusive, e só vai ganhar o certificado quem for capaz de construir a sua própria solução da forma que eu vou ensinar lá no nosso evento, né, no Transformando Horas em Minutos. E, aproveitando para fechar aqui a nossa live, eu quero mais uma vez reforçar esse convite. Se você ainda não se inscreveu, está aqui comigo até agora, ainda não fez sua inscrição, vai fazer 2 coisas. Primeiro, dá o like nesse vídeo, que esse vídeo ficou bom demais. E compartilha isso com seus amigos para que eles também saibam que isso existe e possam adicionar isso nos trabalhos deles, né, nas rotinas fiscais e tributárias deles. Segundo, vai lá e faz a sua inscrição. Aqui embaixo na descrição do vídeo ou no link da bio do meu Instagram, tem lá a página que você vai fazer a sua inscrição. Depois você vai entrar, vai ter uma segunda página com um botão para você entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber todas as informações sobre esse evento, os materiais que a gente vai estar disponibilizando, as lives, os conteúdos exclusivos. Então, vai lá, clica, se inscreve e eu espero você amanhã para a gente continuar aqui as nossas lives de aquecimento do workshop Transformando Horas em Minutos. Então, é isso. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.